Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Vamos falar hoje do Entreveiro Cultural de Peões, que já foi concurso estadual de peões, que já foi troféu Farroupilha, tem vários nomes ao longo da história. E para isto vamos conversar com Hernani de Oliveira Nunes, que foi peão Farroupilha lá no início desta atividade. Não saia daí, nós voltamos logo logo. Estamos de volta com o nosso programa Nos Caminhos da História. Vamos conversar com Hernani de Oliveira Nunes. Hernani, quem é Hernani de Oliveira Nunes? Vamos começar por aí. O Hernani, eu acho que boa parte do Rio Grande já conhece, né? É um gaúcho, um tradicionalista, nativista, trovador, poeta, dançarino, cavaleiro, é tudo pouco. Acho que a gente faz aquilo que gosta, né, dentro da tradição gaúcha. E o Hernani, ele é um menino que começa a gostar dessa arte lá pelos idos dos anos 70 e poucos, junto ao pai, né, que... Como é o nome do pai? O pai, que se chama Argemiro Luiz Nunes, que na época também vai gostar desse movimento. Ele entra inclusive no movimento, ele era enfermeiro, trabalhava no Hospital Operário Darcy Vargas, e ali em contato... Qual é a cidade? De Novo Hamburgo. Em contato com um doutor, um médico lacariano, Azambuja, sobrenome Jorge Azambuja, anestesista, que quando fazia as operações ele costumava declamar, e o pai gostou daquilo, gostava desse movimento. E o Jorge Azambuja, passa para ele uma poesia, e o pai leva para casa aquela poesia, e eu era muito pequeno, tinha lá meus 6 anos de idade, e ele começa a decorar. Eu não sabia ler ainda, nem nada, mas de tanto ele repetir, eu acabei aprendendo poesia antes dele, e dali eu declamava. Por acaso tu lembra disso até hoje? Dessa poesia? Da poesia eu não lembro. Vagamente algum verso me veio na memória, mas hoje eu não saberia bem, né? E ali a gente começou a acompanhar, né? Depois eu me lembro que lá para os 76, por aí, nós fomos num rodeio em Vacaria, né? E na volta a gente passou em Caxias, aonde eu ganhei meu primeiro livro de poesia, que era do João Pantaleão Gonçalves Leite, A Última Gineteada. Esse eu nunca me esqueci do livro. E fui para casa e devorei aquele livro. Eu decorei quase todas as poesias, né? E tinha lá meus 8, 9, 10 anos de idade na época, então eu sabia praticamente todo o livro. E ali que eu comecei, né? Ia nos desfiles. Naquela época não existia rodeios, então a gente ia muito nos desfiles, e era desfile de 7 de setembro, ainda nem era desfile Farroupilha, aqui na cidade de Estância Velha, em São Leopoldo. E por aí nós começamos a acompanhar o movimento. Vocês moravam aonde? Eu nasci e me criei em Novo Hamburgo, até os meus 6 anos de idade. Aí o pai comprou uma propriedade, ele era oriundo de Portão, né, os familiares dele, a mãe também são de Portão, inclusive dois são primos, né, primos de segunda geração, né. E aí ele compra uma propriedade lá em Portão, lá no interior, onde a gente mora hoje, e se muda para lá. Então eu conheço Portão a partir dessa idade, por aí. E me criei lá, então, já no campo, né, no interior de Portão, nesse meio rural, assim, né? Mas o pai sempre foi da cidade, ele era do campo e da cidade, trabalhava no hospital, se aposentou no hospital, né? E nós... Ele é originário de onde? De Portão. De Portão. Natural de Portão. Né? O pai também se criou na lida, né, porque ele trabalhava nas fazendas ali da volta de Portão, ajudava na lida de campo. Ele conta até uma história que uma vez tinha um cavalo velho que ele comprou, que ele ganhou, e que o cavalo tinha pouco dente já, né? Que ele tinha que olhar de madrugada e quebrar o milho, socar o milho para dar para o cavalo, para depois ir trabalhar no curtume, que foi o seu primeiro emprego.
né? De tanto que gostava. E nos finais de semana ia ajudar nas fazendas por ali, né? Ali. Então é mais ou menos isso, né? A gente vem desse meio dessa forma. E já tinha CTG em Portão? Não, o CTG de Portão nessa época não existia, né? A gente, havia um CTG que foi criado, segundo a história, em 65, mas ele acabou, 2, 3 anos depois, acabou caindo lá, deu um vendaval e ele ficou adormecido, né? Então a tradição em Portão nessa época não existia praticamente, né? O pai vai fundar o Piquete de Laçadores de Timbaúva em 79. Piquete de Laçadores Timbaúva. Timbaúva. Que era um grupamento lá de unir os amigos, meia dúzia de companheiros, familiares na verdade, né? E começou, então fez o piquete, fez a cancha de laço na nossa propriedade, até hoje. E então daí começou a história do Timbaúva, né? Uma história. O Timbaúva é o mais antigo de Portão. Ele não é o mais antigo pelo seguinte, porque o CTG Tiaraci, que foi fundado em 65, né, parou e ressurgiu. Ele parou e ressurgiu nos anos 90 agora, né, bem depois. Né? Então em 79 não existia nada, quando inclusive a gente começou o movimento do piquete com a Chama Crioula, na Semana Farroupilha lá, numa escolinha que havia, ele reuniu poucas pessoas no primeiro dia, e assim foi, chegou no fim da semana já estava cheio o galpão. E foi assim que o Timbaúva começou a fazer as suas atividades, né? E ficou muito tempo sendo só uma entidade campeira, né? Nós só lá em 95 é que vamos ativar a parte artística, cultural e tal, né? Aí e o Hernani casou aonde e com quem? Eu conheci a minha patroa, desde pequeno a gente se conhece, na verdade, né? A Jaqueline, colega nossa de infância, os pais eram conhecidos, e nós frequentava, não havia CTG, mas na escola havia os grupos de dança, a gente dançava lá durante as festas juninas, e era uma dificuldade para arrumar gente para dançar em Portão naquela época. Então eram 2, 3 casais que tinham já indumentária, e se reuniu e nós tínhamos um grupinho de dança. Então desde ali a gente tem um relacionamento, né? E nós vamos nos conhecer mesmo como namorados lá, idos dos anos 80. E em 87 a gente vem a casar. E aí começa a nossa história também, né? Temos 3 filhos hoje. O primeiro filho a gente perdeu, né? E talvez foi depois eu vou falar, esse motivo que nos fez entrar no concurso do Peão Farroupilha. Quando a gente perde o primeiro filho que estava pronto para nascer, e 2 semanas antes de nascer ele veio a falecer um mal súbito. Antes de nascer? Antes de nascer, né? Então a gente teve que fazer sepultamento, tudo, né? Estava pronto para nascer, era mais um menino. E aquilo foi um balde de água fria na nossa vida, né? O mundo caiu, assim, o primeiro filho, estava tudo pronto, esperando, e a gente ficou muito traumatizado com aquele momento, né? E aí que foi conversado e foi nos convidado para participar do concurso do Peão Farroupilha, né? E como a gente estava precisando de alguma coisa para ocupar aquele espaço, eu acho que veio em bom momento, né? E foi uma coisa boa, assim, né? Que abriu os horizontes para outros. Tu tens 3 filhos homens. Atualmente, né? Tem Quem são eles? O Francisco, né, que é mais velho, já me deu um neto, inclusive, né? O Lourenço e o Joaquim, que o Lourenço que está com 24 anos, o Joaquim está com 10. Né? Então é bem distante também. Esse veio um temporão lá, né? Você continua morando em Portão? Continuo em Portão, no mesmo lugar. Né? E participando ativamente das atividades do Piquete de Laçadores de Timbaúva, que é uma bandeira que a gente carrega e vai carregar. Seus pais são vivos? O pai e a mãe são vivos, dessa vez. Né? Moram lá próximo? Moram do lado da minha casa. Sempre que pode, eles saem junto e acompanham, né? Tu continua declamando?
Galpão. Sim, né? Mas continua declamando. Sim. Trovando de vez em quando? De vez em quando dá. Né? Hoje nós vamos encerrar essa nossa conversa com uma trova, então aí tu prepara teu espírito. Eu gosto muito de trova. Tá? Estamos conversando aqui com Hernani de Oliveira Nunes, que foi peão farroupilha lá no início do entreveiro cultural de peões. Mora em Portão, faz toda a sua vida aqui nesse entorno de Portão, Novo Hamburgo, né, com sua família. Casou-se em Portão, tem 3 filhos. E um dos seus filhos, o segundo filho, seguiu muito os passos do pai, não é isso? Me conta do Lourenço. Aliás, todos os nossos filhos sempre foram envolvidos, né, no movimento. O Lourenço, ele sempre foi um apaixonado e com muita facilidade das habilidades campeiras, artísticas, né? E talvez tenha sido assim o mais parecido comigo, não só na aparência, mas também, né, nas habilidades, desenvolvimento de dançarino, de declamador, de cantor, de trovador, né? Ele sempre foi o mais habilidoso. E se deu bem, porque quando foi o concurso aliás, daquele ano, que eu não lembro agora, nós fomos com 2 cartuchos na agulha, né? Porque eu levei o Francisco, que participou como peão, e o Lourenço como guri. Inclusive a TV Tradição tem imagens, deve ter imagens desse concurso, então ela vai mostrar 2011, né? Registrado, e para mim aquilo foi um orgulho, né, de ter os 2 participando. E muitos estavam apostando que os 2 poderiam se ganhar naquele ano, né? O Francisco ele não estudou muito, né? Ele foi bem na campeira, inclusive, acho que foi um destaque campeiro, assim, do concurso, mas não se deu muito bem na parte cultural ali, não. E acabou ficando de fora. E o Lourenço ganhou o concurso de guri farroupilha. E mais tarde ele voltou de novo e aí ganhou o concurso de peão. Então, e ele até hoje isso abriu fronteiras aí para ele, né? Hoje ele dança lá no Aldeia dos Anjos e tá buscando, cara, sempre novidades, né? E o Joaquim vai ser guri farroupilha? O Joaquim, ele já veio de uma geração um pouco diferente, né? Ele já não teve o mesmo gosto como os outros, que vinham de berço, assim, já pegava o laço, cavalo. Mas agora eu noto que ele está despertando, olha, né? Já começou a laçar, né? Ele é muito inteligente e estamos treinando, né? Ele vai participar do concurso regional agora e vamos ver, né? E na verdade o concurso para nós, eu acho que ele é um aprendizado, né? E a gente não poderia deixar ele fora disso. Aliás, eu acho que essa última fala é o essencial. Participar desses eventos é um aprendizado acima de tudo. Nós voltamos em seguida exatamente para falar deste aprendizado e do evento em si. Estamos falando com Hernani Nunes neste nosso programa de hoje. Voltamos em seguida. Estamos de volta nos caminhos da história, conversando hoje sobre a história do Entreveiro Cultural de Peões. Nosso convidado, Hernani de Oliveira Nunes, que no primeiro bloco falou da sua trajetória pessoal. E agora vamos conversar sobre o Entreveiro Cultural de Peões, que não nasceu com este nome, e nasceu em 1989. Hernani, primeiro e segundo concursos, o que tu pode nos contar? Qual foi tua participação nos 2? Na verdade, eu vim conhecer o concurso a partir da 2ª edição, né? Faltava poucos meses ali para a realização, e o pessoal que era do departamento jovem da época foi lá em casa me convidar então para participar. Sabia que eu já tinha essas habilidades de laçar, né? Porque me criei na lida, eu declamava nos rodeios, já trovava nos rodeios, dançava, então era um peão praticamente pronto, né? Para o tipo de concurso que era. E só tinha uma coisa que eu tive que aprender, que era tocar. Eu não sabia tocar nenhum instrumento. E aprendi 3 notas ali, então, para fazer um acompanhamento. E fui indicado pela região, não houve concurso regional, para participar já da final.
E foi assim que eu fui participar, né? Meio pegado de campo, meio adelgaçado, fui lá. Então tudo era novo, né? A gente teve assim um aprendizado, um momento grandioso, porque tudo era novidade, era surpresa, né? Para mim, no caso, acredito para todos que estavam ali. O Aguinaldo Reis era o primeiro peão, então a gente se espelhava nele, tinha algumas informações que ele passou assim, como é que foi, como é que não foi, como é que ia proceder o concurso. Mas eu acredito que todos os peões que foram para lá, eles foram muito verdes. Assim, né? Para onde foram? Tramandaí. Tramandaí. A segunda edição foi em Tramandaí, a primeira Cachoeira do Sul. Por que foi em Tramandaí? Porque era nessa época, junto com o concurso estadual de prenda. É que na época a prenda do estado era a Adriana Bitsky, se não me engano. Bitsky, né? Então eu acho que era a prenda do estado e foi realizado em Tramandaí, que era a cidade dela. E junto com o concurso de prêmios. Então nós éramos assim um apêndice do concurso e também a gente não podia ter uma visibilidade maior, era do concurso de prêmios, né? A gente estava ali correndo por fora. Lembro que havia uma preocupação do Departamento Geral do Estado que não poderia parecer com o concurso de prêmio. O concurso de prêmio tem que ser uma coisa à parte e nada parecido com o concurso de prêmio. Era o início, né, do trabalho e não sabia para onde que levaria. E era só adulto? Só adulto. Tá? E o nome do concurso? Troféu Farroupilha. Troféu Farroupilha. Eu lembro que havia Troféu Farroupilha. Peão Farroupilha era o que ganhava, mas o concurso era Troféu Farroupilha. Então, haviam muitas provas. E só saía vencedor? Um. Que provas que lembra assim que tinha? Eu lembro das minhas, assim, que eu fui fazer na parte artística, por exemplo, nós tínhamos que concretizar 5 provas, que não eram obrigatórias, mas se deixasse de fazer, não ganhava os pontos. Era 20 pontos e cada uma delas valia 4, né? Então eu tinha que tocar, cantar, dançar, declamar e trovar. E eu fui o único que fiz as 5 provas, porque trovador não houve outro, então eu sempre fui um bom trovador, no bom sentido. E eu fiz prova da Campeira Ordenha, que é uma prova que não tem mais, né? Nós fomos às 5 horas da manhã lá para o tambo, lá tirar leite. Alambrado foi uma das provas que eu realizei também. E fizemos de dupla, inclusive, com um rapaz lá de Santa Vitória de Palmar, que agora, o ano passado, que eu fui reencontrar ele lá na Lomba Grande, no concurso, que é lá da cidade de Rio Grande. Então foram assim, né? Umas coisas, um aprendizado muito bom, que a gente leva o resto da vida, né? Todas as provas. Já tinha prova escrita? Prova escrita, inclusive eu tenho a minha prova lá e às vezes eu mostro para o Lourenço, para a Amanda, para eles lá em casa, né? Porque não era de marcar, tu tinha que escrever, era dissertativo, né? Via a pergunta e tu tinha que entender, né? Não adiantava não querer chutar, porque não tinha chute. Não tinha chute, né? Mas eram talvez não tão rigorosas, né? Tão puxadas como as de hoje. Então tu foste o segundo. Eu fui o segundo peão. O primeiro Aguinaldo Reis, que representava a 4ª região. Representou a 4ª região. Mesmo que a família dele fosse de São Francisco dos Reis, lá, né? de Paula, né? Aguinel Reis, né? Aguinaldo. Aguinel, né? O pai dele. Tu foste representando a 15ª. Representando a 15ª e o Piquete Laçador Timbaú. Na época até fui convidado para ser representante por outra entidade, mas aí o Timbaúva era pequeno, era laçadores só, era entidade, né? Tanto é que nós fomos para o concurso apenas com familiares, foi eu e mais 4 pessoas, eu, a Jaque, né? E mais meus 3 sobrinhos. Uma curiosidade, o teu concurso foi em 1990. 90. E tu eras casado? Eu era casado. Nessa época era permitido, né? Acho que 2 anos depois, ou 1 ano depois, é que a regra mudou, né? Não se permitiu mais que fosse casado. Havia um limite de idade, com certeza? Havia, que eu não lembro muito bem, eu acho que era 27, 28, a idade permitida, né? Era o máximo. Eu estava com uns 22 por ali. Tá. E o terceiro concurso? O terceiro Onde é que tu entregaste? eu entreguei foi na cidade de Ijuí.
Ijuí, né? Porque a prenda Era de lá. era de lá. Aham. Né? E Lembra para quem entregou? entreguei para o Cláudio, que era um rapaz de Canoas, Da 12ª da região. 12ª região. E depois esse rapaz, eu nunca mais tive contato, nunca mais vi ele. E não sei se ele continua no movimento ou não. Né? Assim como muitos, né, que participaram, que não tem mais contato, talvez. Bom, esteja. depois, mais adiante, o concurso ele passou a ter destaques, né? Lembra disso? Lembro, né, sei que mais adiante. Aí tinha o peão, farroupilha e os destaques. Campeiro artístico e cultural. Então eram 4 premiados. 4 premiados. E depois voltou de novo a ser primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Tiraram os destaques. E aí, nesse meio tempo, guri, farroupilha. Foi para a ganhando. idade até 17. Né? Isso, aí vem como a idade de guri. E depois, mais tarde, foi criado. Então, a modalidade Agora, mais recentemente, de piá, né? a modalidade de piá. Ele diz assim, ó, tu participaste desse evento que hoje se chama Entreveiro Cultural de Peões, desde o ano de 2005, a mudança do nome de concurso estadual de peões para Entreveiro Cultural de Peões se deu em 2005, junto com a mudança do concurso de prenda e ciranda cultural de prendas. Essa participação, tu falavas lá do aprendizado, essa tua participação, o que tu, assim, mais te marcou, o que tu mais lembra desse momento da tua vida? Eu lembro assim, porque a minha vivência ela era muito regional, né? CTG, a região, tal, né? Coordenadoria aqui. E a partir do concurso a gente abriu os horizontes, né? Para o estado todo. Mas é que eu lembro muito bem que eu nunca tinha ido para o interior do estado, Santa Maria, né? Não tinha oportunidade de viajar lá para o Planalto, enfim, né? Para as missões. E quando eu saio do palco lá, já como peão, já vem o pessoal convidar, né? Para dar uma palestra em Santa Maria, né? E aquilo, pô, Santa Maria parecia tão longe, né? Não, mas temos que ir, vamos lá, né? Tal. E ali foi, de lá, né? A gente não parou mais em casa, eu acho que foi um ano assim que visitei muita gente, os 4 cantos do Rio Grande. E as amizades, né? Em cada lugar diferente. O que mais te marcou foi isso. E eu acho que naquela época, hoje também, claro, mas a gente era tratado como peão com uma expectativa assim maior, né? Que é um concurso novo, onde se chegava, as pessoas viam com carinho, com uma visibilidade diferente, eu acho, né? Porque era o peão farroupilha. Então, hoje, como o concurso já se acostumou, então já parece que não tem esse impacto, né? Que tinha naquela época, quando a gente chegava, quem dizia, o peão farroupilha. Então, havia essa gratificação, assim, quando chegava, sempre bem tratado, tu foste sempre um bom laçador, ou um laçador razoável. Sempre dei pro gasto, né? O Zeca Tessma discutei muitas vezes, aí, um laço patrão, né? Os rodeios. Às vezes eu ganhava dele, às vezes eu perdia para ele, né? Mas a gente sempre participou, né? Sempre correu atrás, trocou o boi de mangueira. Eu tô te perguntando, trocou o boi do brete de solta pro brete do sacalaço. Eu nem isso faço, então, né? Mas eu te perguntei isso porque me parece, olhando de fora, eu não participei nunca desse concurso, não tive filhos que participaram do concurso, mas me parece que perdeu, que naquela época, lá no início, anos 90, essa coisa de ser campeiro, de montar bem a cavalo, de ter habilidades campeiras, era mais importante, ou a parte mais importante, coisa que hoje parece que não é tanto. Como é que tu vês isso? Não, realmente, tu tens razão. Quando surge o concurso, né, o peso que ele tinha, o nome Farroupilha, né, ele soava como sendo algo ligado ao campo, ao campeirismo. E para mim sempre foi isso, né, que peso maior seria o da campeira, né, que era visto também o peão como um campeiro, né.
mais que um cidadão, né, de boa fala, de desenvoltura, mas o camperismo ele tinha que pesar muito forte. Eu acho que era essa a ideia também de quem idealizou esse concurso, né? Que fosse um peão que atuasse nas duas áreas, mas que enfim tinha que ser um bom representante da campeira. Isso sempre ficou, acho, bem evidente, assim no começo, né? E que a gente sabe que nos dias de hoje a dificuldade, eu acho, do menino que vive na cidade de ter um contato com o cavalo, com o campo, cada vez maior, né? Ou o contrário, aqueles que têm um contato maior com o cavalo não se dispõem a participar. Também, mas isso já era naquela época. Já era difícil desde o início. Porque os bons campeiros também tinham medo de ir para o concurso porque eles não conheciam, não gostavam da parte escrita cultural. Né? Então sempre houve essa dificuldade. E o cara de cidade, de apartamento, não ia porque tinha medo da campeira, né? Então você jogava aí pelo meio daqueles que metiam a cara e faziam um pouco de cada coisa, né? Não eram assim exímios de cada coisa, mas sabiam um pouco de tudo, que eu acho que é esse interessante também. A gente não precisa ser especialista, mas tem que saber. Tu por acaso, como a gente está fazendo um programa aqui, eu não te avisei as questões antes, né? Tu lembra da poesia que tu declamaste no teu concurso? Lembro. Essa poesia... E tu lembra até hoje dela? Lembro. É uma poesia que eu declamo ali. E se tu declamares os 2 versos primeiros para nós aqui? Posso declamar, sim. Aí depois desses 2 primeiros versos, 3, se quiser, no início, aí tu faz uma pequena trova para nós, falando do entreveiro cultural de Pelotas. E nós vamos encerrar o programa dessa forma. Cobrou, né? É uma poesia que eu declamo e declamava e fiquei em muitos concursos com ela, muitos troféus, né, muitos rodeios. É uma coisa muito conhecida, né, de todos, do campeirismo, né? Eu declamo ela porque ela é campeira e eu gosto do campeirismo, né? Essas outras poesias de outros gêneros assim, nunca me dei bem. É o Tobiano Capricho, né, do Aureliano, que dizia: este Tobiano da estância foi o bicho mais malévola que o diabo inventou para um peão. Zóio de chancho, cabano, sardo, coiceiro, aragano, manoteador e bufão. O peão que chegasse atrasado, na segunda muito sovado da farra pelo rincão, já se sabia sua pena, era encilhar o ventena que assim mandava o patrão. E aí vai. Maravilha. É bonito, esse poema realmente é muito bonito. Aureliano Figueiredo Pinto. Isso. Aureliano Figueiredo Pinto. Então, assim, para nós encerrar esse programa, o Hernani vai fazer para nós uma pequena prova, um ensaio de prova, tá? Claro que sem música a gente sabe que tem as dificuldades. A gente escolhe se quiser um Mi maior, um estilo Gildo, ou até uma pajada, se preferir. Uma coisa assim que saia da memória neste momento e que vai ficar bonito. Então vamos tentar um estilo Gildo, né? Tá bem. Sem acompanhamento, mas vamos tentar não. Mas então eu faço um verso nesta hora que é caudilha, pra mandar o meu recado pra toda a minha família, porque aqui no Rio Grande é uma estrela que brilha. Eu já dei o meu discurso. Parabéns para o concurso deste peão farroupilha. Vou cantar esse meu verso, eu já contei a trajetória deste troféu farroupilha e de tantas as vitórias do tempo que eu participei e consegui com glória. Já cantei bem mais bonito, parabéns ao Manuelito pelos caminhos da história. Muito bom, muito bom. Essas habilidades são habilidades que não são para todos. Assim de improviso, sem aviso, sem dúvida nenhuma, fica muito bonito. Muito obrigado, Hernani, pela tua presença nesse nosso programa. E nós voltamos
na próxima semana com mais um programa Nos Caminhos da História.